A mensagem de hoje, anota aí, ó. Guarda a espada, se veste de glória e cavalga para a vitória. Amém? É muito forte o que eu vou pregar aqui, irmãos. A mensagem de hoje é: guarda a espada, se veste de glória e cavalga para a vitória. Esse é o tema, depois ela vai subir no YouTube, tá bom? Para as pessoas pegarem pelo menos a mensagem. Mas aqui você vai pegar a bênção completa, diga graças a Deus. Salmos 45 é o início. Eu quero ler com vocês o versículo 2. A mensagem começa no versículo 2. Que bonitinho, né? Tem dois crachazinhos aqui, ó. Ficou bonito, né? Tem dois aqui, ó. Nem tinha percebido o que é. Vocês fizeram crachá também, né? Esse aqui é do quê, Bruno? É para a equipe? É do jantar dos casais? Estamos preparando um jantar chique para os casais aí, ó. Se preparem. Vai ser tremendo, diga glórias a Deus. E vamos ter um congresso aqui no final do mês. Olha aqui para o pastor Helder. A sua visão nunca mais vai ser a mesma. Amém? Deus vai te dar uma visão firme, uma visão longa e uma visão distinta. Você vai saber discernir o que é, né? O que é o que, quem é quem. Deus vai abrir os nossos olhos ainda mais, tá bom? Mas vamos nos ater aqui à mensagem. Salmos 45, o versículo é o 2. Eu estou aqui na NBV, é a Nova Bíblia Viva. Eu tenho usado muito essa Bíblia esses dias. Eu tenho lido muito ela, muito. Eu leio muito todos os dias, eu prego todos os dias, né? São pelo menos 4 orações, e nas orações Deus vai trazendo, às vezes na meditação em particular. Ontem eu entrei para meditar, era por volta das 18h30, 9 horas da noite eu tinha terminado a mensagem, não é? Então essa mensagem aqui eu creio que vai abrir os teus olhos, os nossos olhos, e você vai ser uma bênção, tá bom? Olha lá, versículo 2. Você é o homem mais notável. O que é um homem notável, uma pessoa notável? É alguém de destaque, amém? Irmãos, e isso vale para qualquer pessoa. A Bíblia fala sobre Jabes. Jabes, ele herdou esse nome da mãe, e essa palavra Jabes significa sofrimento. Então, pela mãe, Jabes carregaria essa marca de sofrimento para o resto da vida. Quer dizer, foi um homem que nasceu fadado ao sofrimento, condenado ao sofrimento, mas a Bíblia diz que Jabes invocou o Deus do céu e ele reverteu essa situação. Então, um homem que era para carregar uma marca, um nome de sofrimento, a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Quer dizer, ele se tornou mais notável do que os seus irmãos. E com Davi era a mesma coisa. O Davi era o menor da casa do seu pai, era um pastor de poucas ovelhas, cuidava de poucas ovelhas. Talvez nem o pai acreditasse na capacidade de Davi. Porque quando o profeta vai na casa do Jessé para ungir o futuro rei de Israel, o Davi não é nem selecionado pelo seu pai. O Davi fica de escanteio, cuidando das ovelhas. Mas nós vamos ver que o Davi se tornou um homem notável. Ele se tornou uma pessoa ilustre. E aqui está o segredo dele, irmãos. Olha só, não foi por acaso. Um homem notável, ele diz assim, ó: as suas palavras demonstram graça. Olha só que forte isso, irmãos. As palavras que saem da nossa boca, elas vão definir se nós vamos ter uma vida de vitória ou uma vida de fracasso. Se seremos pessoas notáveis nessa sociedade, porque tem gente que é assim, quando ela chega, né, ela traz uma alegria, ela traz uma paz. Não tem gente que é assim? No trabalho, na família, que você fala, meu Deus, que pessoa agradável. Por quê? Por causa das palavras. Olha lá, ele diz assim, as suas palavras demonstram graça. Irmãos, nós temos que ter graça nas nossas palavras. A boca, ela fala o que o coração está cheio. Você consegue notar, por exemplo, quando uma pessoa é amargurada só pelas palavras dela. Sim ou não? Não é verdade? Quando,
o coração da pessoa talvez é carregado de mágoa, de ódio, e ainda que ela fale coisas boas, mas a maneira talvez com que ela fala, você consegue perceber ali talvez uma mágoa, uma tristeza, uma ira. Quer dizer, as palavras, elas demonstram aquilo que está no nosso coração. Então o Davi, ele vem a se tornar um homem notável, por quê? Porque as palavras dele tinham graça. Mas por que as palavras de Davi tinham graça? Porque no coração de Davi tinha graça. Deixa marcado aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 13. Coloca para a gente na corrigida, Gorete, por favor. Malaquias 3,13. Olha só como que as palavras influenciam até na nossa oração. Isso aqui é Deus falando, hein? As vossas palavras foram o que, igreja? Agressivas para mim. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Existem pessoas que não sabem falar nem com Deus. Isso aqui é Deus falando, as vossas palavras foram agressivas para mim. Quer dizer, foram palavras dirigidas para Deus de uma maneira agressiva. E ele diz mais, continue, prossiga lá. Diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Prossiga, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha aqui para o pastor Helder, nunca diga isso. Amém? Nunca nunca deixe essa palavra sair da sua boca. Por quê? Porque isso é agressivo contra Deus. E quando as nossas palavras são agressivas, Deus não ouve. Lá no livro de Tiago está escrito que a pessoa pede, só que ela não recebe porque ela pede mal. Então, meu amado, minha amada, não é colocando Deus contra a parede que nós vamos conseguir algo. Olha só, Davi foi honrado, porque as palavras dele tinham graça. Amém? Esse povo não estava sendo ouvido, porque eles diziam, inútil é servir a Deus. Continue. Que nos aproveitou, quer dizer, do que valeu termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor, dos exércitos. Olha que coisa, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz para Deus jamais será inútil. Amém? Você pode ter certeza. Não deixe essas palavras entrarem na sua boca, no seu coração. A pessoa fala, mas o que adianta eu estar na igreja? O que adianta eu ser dizimista? O que adianta eu ser ofertante? O que adianta eu fazer o bem para as pessoas? O que adianta eu fazer as coisas corretas? Adianta. Amém? Você pode ter certeza que adianta. Não vos canseis de fazer o bem, não se canse, irmãos. Se existe uma coisa que a gente não pode se cansar na vida, é de fazer o bem. Porque no tempo certo, na hora certa, a colheita virá. E de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, às vezes a pessoa fala, estou cansado de ser bonzinho. Não se canse não. Continue fazendo bem. Porque a recompensa virá na sua vida. Tira esse pensamento e essas palavras do seu coração. Amém? Continue ali, prossiga. Ora, pois nós reputamos, irmãos, olha a gravidade das palavras. Nós reputamos, quer dizer, aqueles homens estavam dando a reputação de bem-aventurados. Quem? Soberbos. Misericórdia. Totalmente contrário aos princípios e pensamento de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina os soberbos. Deus abomina, irmão. Se tem uma coisa que para Deus é repugnante, é a soberba, é a arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aquele povo estava dando uma reputação de pessoa bem-sucedida àquela que é soberba. Olha a gravidade das palavras. Quem está entendendo isso? E aí a pessoa não entende, mas por que Deus não está me respondendo? Por causa das palavras, que são agressivas, Também os que cometem impiedade se edificam.
Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Continue. Né? Aí vem aquela pessoa que teme ao Senhor. Olha só, então, aqueles que temem ao Senhor, meu irmão, quem teme a Deus nunca vai colocar essas palavras na boca. Quem teme a Deus nunca vai se levantar contra o seu Deus. Quem está entendendo isso? Quem teme a Deus tem palavras agradáveis, tem palavra de graça, até mesmo na dificuldade. Ela não culpa a Deus pelos seus problemas. Olha Paulo e Silas. Por que Paulo e Silas foram presos, irmãos? O que levou Paulo e Silas para o cárcere? Porque eles expulsaram um demônio de uma menina que adivinhava, que tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo expulsou o demônio daquela menina que tinha espírito de adivinhação, o que aconteceu? Ela parou de dar lucro para os seus senhores. Então aqueles homens se revoltaram e lançaram o Paulo e Silas na cadeia, porque estavam fazendo a obra de Deus. E Jesus falou para Ananias: Ananias, esse é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Então o evangelho, meu amado, minha amada, é dor. Evangelho é você abrir mão da sua vida e muitas vezes você ser rejeitado. Você vai ser achincalhado, esculachado. Esses dias colocaram no meu Instagram, até falei na sexta-feira aqui. Fizeram uma pergunta para mim no Instagram. Como que colocaram lá? Até esqueci da pergunta. Você lembra, Lisandro? Ah, sim. Perguntaram assim: pastor, eu gosto mais de bicho do que de gente. Tô errada? Olha só que coisa, né? Está errada, né? Porque para Deus o ser humano tem mais valor, irmãos. Embora tenha uns bichinhos que é mais fácil de lidar do que com algumas pessoas, é ou não é? Tem gente que fala assim: meu Deus do céu, eu preferia lidar com um gato que com um cachorro. Mas nós temos que amar mais as pessoas, o ser humano. Aí o cidadão colocou assim: eu tenho um pastor alemão, ainda tirando onda, eu tenho um pastor alemão na minha casa que é muito melhor do que esses ratos que ficam em cima do altar. Me chamam de rato, irmão. O que eu vou fazer? Eu vou rir, velho. Eu sei que eu não sou mesmo. Você está entendendo? Mas o evangelho é isso, irmãos. A gente vai ter que, né, muitas vezes pagar o preço. Mas isso nem se compara ao que o Paulo e Silas estavam passando. Não chega nem perto, irmãos. Não chega nem perto. Eles foram presos. Paulo e Silas apanharam, irmãos. Eles apanharam. Amarraram eles no tronco. Quando deu perto da meia-noite, o que eles começaram a fazer? Ah, Deus, o que valeu a pena eu estar aqui? Por que o Senhor me tirou daquela vida? Olha onde eu vim parar. Você está vendo aí, Silas? Onde Deus foi nos meter? Foi isso? Sim ou não? Não. Eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. Em nenhum momento eles culparam a Deus pelo seu sofrimento. Então uma pessoa que tem graça no seu coração, ela nunca vai culpar a Deus pelo seu sofrimento. Porque ela sabe que enquanto ela está nesse mundo, as aflições virão para todos. Jesus veio a esse mundo e ele foi o mais afligido de todos. Alguém perguntou onde que estava Deus quando aconteceu aquela situação, quando meu filho partiu, quando a minha mãe, quando surgiu essa doença, onde estava? No mesmo lugar que estava quando Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Porque esse mundo, ele reserva para nós aflições, mas Jesus disse: não temas, porque eu venci o mundo. Agora o que não pode acontecer, meus amados, é deixar a palavra de revolta, de ira, é você começar a achar que os pecadores, os soberbos, aqueles que não respeitam a Deus, é exemplo, é referência de sucesso nessa vida, porque não é. Ele está dizendo, então, aqueles que
temem ao Senhor, quer dizer que respeitam a Deus. Falam cada um com o seu companheiro, aleluia. Meu irmão, uma pessoa que teme a Deus, ela vai falar com o companheiro, não está falando nem com Deus, e diz ali, ó, e o Senhor atenta e ouve. Amém? Deus ouve, meu amado, minha amada, aquelas pessoas que temem, que respeitam a Ele, que o tratam como Deus. Mas por que tratam como Deus? Porque o tem verdadeiramente como Deus na sua vida. Quem está entendendo isso? Né? Volta lá. Cada um ao seu companheiro, o Senhor atenta e ouve. Prossiga lá, Gorete, por favor. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Quer dizer, a pessoa que teme a Deus, ela fica na memória. Quem está entendendo isso? Há um memorial escrito. Há um memorial. Deus nunca vai se esquecer de você. A bênção pode demorar um pouquinho, pode tardar um pouquinho, mas Deus nunca vai falhar com você. Amém? E por que às vezes a bênção demora um pouquinho mais? Porque Deus nos ama, irmãos. Porque talvez se a bênção chegar na hora que a gente quer, aquilo, em vez de ser uma bênção, pode virar uma maldição. Aquilo que era para ser um futuro lindo, um futuro brilhante, aquilo que era para ser algo maravilhoso, a bênção enriquece e não acrescenta, mas talvez se chegar antes do tempo, pode virar uma maldição. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, ele pede uma herança, isso não existe, irmãos. A herança só se transmite para o herdeiro quando os pais morrem. Mas o filho pródigo, ele pega a herança dos pais do pai vivo. E o pai vai lá e dá para ele a herança. E o que aconteceu com aquele filho pródigo? Ele se perdeu. Aquilo que era para ser uma bênção, que viria no tempo certo, se tornou uma maldição e levou ele para o fundo do poço. Ele foi parar no fundo do poço. Ele perdeu tudo. Mas por que Deus permitiu? Porque talvez no coração daquele filho pródigo, a herança valia mais do que o pai, do que o reino. E tem pessoas que são assim. Então, às vezes, Deus, não é que Deus faz a pessoa chegar no fundo do poço, porque Deus não leva ninguém para o fundo do poço. Deus só tira a mão. E a pessoa vai sozinha. E por que Deus permite? Para Deus mostrar para essa pessoa que sem Ele a gente não pode nada. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava com a herança, enquanto ele estava nadando no dinheiro, ele não estava nem aí para Deus. Não estava nem aí para o pai. E a situação foi piorando, até que chegou um momento que ninguém dava nada para ele. Ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava nada para ele. Quer dizer, quando secou a fonte, quando ele não tinha nada, aí a ficha dele caiu. E tem pessoas, eu não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente, que a ficha dela só vai cair quando ninguém der mais nada para ela. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Você, mamãe, que fica dando tudo para o seu filho, para a sua filha. Por isso que ele está desviado. Fica alimentando tudo que pede. Ou aquela pessoa, aquele familiar, né? Que gruda, que só quer saber de sugar. Não tem gente que é assim? Ela sabe a hora que você vai receber. Quando você recebe, já manda um zap. Tudo bem? Estou com saudade. É ou não é? Chupim. Só quer saber de sugar. E talvez a pessoa não caia em si, por quê? Porque alguém fica ali sustentando e tem horas que tem que deixar. Aquele pai foi sábio. Ele sabia que o coração do filho já não estava mais com ele, estava com a herança. Então tá bom, filho, você quer a herança? Vai. Segue o teu caminho, vive a sua vida. Só que o pai sabia que cedo ou tarde aquele filho voltaria. E voltou, diga glórias a Deus. Então tem pessoas, irmãos,
que elas só vão se voltar para Deus verdadeiramente quando elas tomarem um tombo grande e ninguém ajudar ela. E não é porque Deus as fez cair, não, é porque elas tropeçaram na sua própria ganância, no seu próprio eu, nas suas próprias concupiscências. Quem está entendendo isso? Não é? Mas para aqueles que temem ao Senhor, o Senhor atenta e ouve, irmãos. E na hora certa, a sua bênção vai vir. Ela pode demorar um pouquinho, mas Deus está cuidando de tudo. Diga glórias a Deus. Repita assim comigo: quem crê, não se apresse. Amém? Vamos voltar na leitura ali, ó. Volta lá no Salmos 45. Versículo 2. Você é o homem mais notável. As suas palavras demonstram graça, aleluia. E por isso, oh glória a Deus, olha só que tremendo, irmãos. Deus o abençoou eternamente. Olha aqui para o pastor Helder. Tenha graça no seu coração e nas suas palavras. Deus vai te abençoar eternamente. Amém? E aqui, meu irmão, a mensagem vai ficar mais forte ainda. Está forte a mensagem? Então se prepara, que aqui ela fica mais forte ainda. Olha o versículo 3. Diz aqui, ó. Coloca a sua espada onde? À cintura. Grande guerreiro. Olha a revelação aqui, irmãos. O que é colocar a espada à cintura? Guardar a espada. Você que está prestes para tomar uma decisão e usar a espada, guarda a tua espada. Existem guerras que nós vamos vencer na vida, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E às vezes somos tentados a usar a espada. Pastor, eu vou procurar a justiça, o direito, eu vou processar meu marido, eu vou processar minha esposa, eu vou processar o meu patrão. Será que é a vontade de Deus? Ou Deus está falando, guarda a sua espada. E ainda que a pessoa use a espada física, natural, carnal, até mesmo em defesa do evangelho, Jesus não precisa de segurança. Jesus não precisa da nossa proteção, Ele é Deus. E quem usa a espada, por qualquer motivo, a espada física, a espada da carne, ainda que seja para defender o evangelho, ela vai cair logo, logo. Ela vai tropeçar, ela vai negar Jesus, e ela vai chorar amargamente, vai ser envergonhada. Olha Deus falando com Davi, guarda a tua espada, coloca a espada na cintura, ó grande guerreiro. Em outras palavras, não é com essa espada que você vai vencer essa guerra. Deixa marcado aí, ó. Mateus capítulo 26, versículo 52, na NBV, por favor. Mateus 26, 50 e... Pega o 51. Um dos homens que estavam com Jesus, Pedro, fez o quê? Puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O Pedro estava fazendo aquilo para proteger Jesus. Repita assim comigo: Jesus não precisa de proteção. Ele não precisa, irmãos.
Mas o Pedro foi tentar proteger Jesus, foi tentar ser o segurança de Jesus. Então ele puxa a espada, ele corta a orelha do soldado. E o que Jesus fala para o Pedro? O versículo 52, guarde o que, igreja? A sua espada. Disse Jesus, aqueles que usam a espada acabarão morrendo pela espada. Já viu aquele ditado? Quem fere com ferro será o quê? Ferido. Guarda a espada. Ainda que você esteja no seu direito de usar a espada, não é por força nem por violência. Ah, pastor, mas a causa é nobre. Em defesa do evangelho, guarda a sua espada. O Pedro puxou a espada e cortou a orelha. E aí Jesus fala, você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem? E ele mandaria no mesmo instante. Mas se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as escrituras que descrevem o que está acontecendo agora? Então tem coisas, irmãos, que a gente não tem que meter o nosso bico, que a gente não tem que colocar a nossa espada, que a gente tem que confiar em Deus e deixar Deus agir. O Pedro usou a espada, irmãos, e ali começou a queda dele. Ah, mas ele estava defendendo o evangelho. Jesus não precisa de defesa. Ele tem o Pai, ele tem os anjos, ele tem o Espírito Santo. Quem somos nós, irmãos? Amém? Então nós temos que guardar a espada. E às vezes você está para tomar uma decisão, para você ferir alguém, para você fazer algo contra alguém, por causa que o seu coração está irado, e você pode estar até no seu direito. Guarda a sua espada. Deus está me usando para falar com você. Guarda a sua espada. Quem está entendendo isso? Amém? Ali começou a queda do Pedro. Eu fiz essa anotação aqui, ó. Quem usa a espada física para ferir pessoas, cedo ou tarde vai negar a Cristo. Ainda que a espada seja para defender o próprio Cristo, Jesus não precisa de segurança. Ele não precisa. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus quer a nossa obediência. Diga glórias a Deus. Amém? Olha lá o versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, quer dizer, prenderam Jesus. O Pedro foi seguindo Jesus de longe. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Quer dizer, o homem que estava defendendo Jesus, você vai ver negar Jesus em seguida. Porque estava na carne, estava no natural. Veio uma criada e disse, você estava com Jesus, porque vocês dois são da Galileia. O versículo 70, mas Pedro negou em alta voz, eu não sei do que você está falando. Não era o Pedro que estava cortando a orelha dos soldados? E agora estava dizendo em alta voz, levantou a voz para a mulher, não sei do que você está falando. Cadê o Pedrão? O Pedrão da espada. Quem está entendendo isso? Mais tarde, fora dos portões, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto, esse homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, dessa vez com juramento. Pedro tinha, olha só, o Pedro foi desprezando todos os princípios, irmãos. Quando a pessoa está cega, ela vai quebrando todos os princípios, ela mente, ela começa a mentir. O Pedro estava mentindo, eu não conheço, em alta voz ainda. Quando a pessoa está errada, irmãos, quando a pessoa está na carne, ela começa a mentir descaradamente. E ela mesma acredita nas mentiras dela. E além de mentiroso, ele jurou. Quando Jesus dizia, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Jesus ensinou que não era para jurar nem pelo céu nem pela terra. Não, eu juro.
Mentiroso. Olha que mentiroso. Eu juro, que começou a jurar. Não conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de... Eu queria saber que modo de falar que eles conseguiram identificar o Pedro. Por quê? Porque o Pedro estava mentindo, discípulo não mente, diga glórias a Deus. Quer dizer, o Pedro nem na mentira ele conseguia esconder que era discípulo. Em outras palavras, não sabia nem mentir. Não é? Estava jurando que Jesus dizia para não jurar, e ele só, não, o modo que você fala é igual deles. Olha só que coisa. Meu irmão, ainda que a pessoa tente disfarçar, ela não vai conseguir disfarçar. Não há nada oculto que não seja o quê? O Pedro estava sendo revelado ali. Eu acho que era um profeta ali falando com Pedro. Não é? E Pedro começou, aí a situação piorou, irmãos. Pedro começou a amaldiçoar e jurar. Meu irmão, não há nada oculto que não seja revelado. Não tem. O Pedro primeiro ele mentiu. Depois ele jurou. E aí ele viu que a situação estava... Ele começou a amaldiçoar e jurar. É assim que as pessoas agem, quando estão erradas. Você fez isso? Não. Você está duvidando de mim? Você não acredita em mim? Não. Começa a gritar. A pessoa que começa a gritar já perdeu a razão já. Você não confia em mim não, mulher? Você não confia em mim não, homem? Eu juro que eu não fiz isso. O Pedro estava jurando. O Pedro estava jurando e amaldiçoando. Colocava o nome de Deus ainda. Filho, você está fazendo isso? Não, mãe, né? Você está com essas amigas? Não. Cuidado com os juramentos que fazem por aí. Não, pastor Helder, mas meu filho jurou de pé junto que não foi ele que fez isso, então investiga direito isso aí. Não, meu marido me jurou de pé junto, ele até chorou. Artista. Às vezes a pessoa é como artista. Quer dizer, Pedro jurou e amaldiçoou. Mas eu pergunto a você, ele estava falando a verdade? Não. Porque ele conhecia Jesus. Então, nem todo juramento que faz por aí, nem tudo aquilo que a pessoa fala com uma convicção, é de fato a verdade. E perante Deus, irmãos, está tudo exposto. Quem está entendendo isso? Começou a amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o que aconteceu, igreja? O galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos julga. O Pedro se lembrou da palavra, na hora, antes que o galo cante: 3 vezes você me negará. Ele começou a chorar. Ali ele se derramou na presença de Deus. Ficou envergonhado. Mas por que, irmãos? Pedro deveria ter guardado a espada. Amém? Tem que guardar a espada. Talvez você está para tomar uma decisão. Usar a força do braço, da caneta. Guarda a sua espada. Amém? E deixa Deus agir. Deus é Deus. Quem está entendendo isso? Para terminar, volta lá nos Salmos. Olha o sino tocando aí. Ó. Esse sino é profético. Vamos lá, né? Para a gente terminar aqui. Salmos 45, versículo 3. Coloca sua espada à cintura
grande guerreiro. Deus está falando com você nessa manhã. E com você que nos assiste pelo YouTube, pela nossa TV, coloca a sua espada na cintura, grande guerreiro. E faça o quê? Cobre-se de glória e de majestade. Em outras palavras, o que é se cobrir de glória e majestade? Se revista, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém? Não é na força do braço, não é na força da carne, não é na força da inteligência, mas é com a glória e com a majestade de Deus. Papai, mamãe, você quer resolver essa situação com seu filho? Guarda a tua espada. Se cubra de glória e majestade. Se revista de poder e autoridade de Deus. Amém? É assim que vai vencer. Mulher, você quer vencer essa situação com seu marido? Guarda a sua espada. Coloca o joelho no chão. Dobra os seus joelhos, se cubra, se revista de glória e majestade. É assim que você vai vencer. É assim que você vai vencer. Quem está entendendo isso? Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E cheio de majestade, versículo 4, cavalga para a vitória. Aleluia. Olha aqui para o pastor Helder. Você só vai cavalgar com a vitória quando você estiver cheia da majestade de Deus. Amém? Tem gente que está cavalgando cheio de ódio, cheio de pecado, cheio de mentira. Vai cavalgar para o inferno. Vai cavalgar para a derrota, para o fracasso. A Bíblia está falando aqui, ó, cheio de majestade. Cavalga para a vitória. Da presença do Senhor. Quem está entendendo isso? Amém? E como? Defende a verdade. Defenda a verdade. Homem de Deus, mulher de Deus tem que ser da verdade. Que mais? A misericórdia e a justiça. É assim que nós vamos cavalgar para a vitória. Defendendo a verdade, a misericórdia e a justiça. Quem entendeu essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. É forte? Amém? É Deus. É Deus se revelando para a igreja. E como um profeta eu falo para você, guarda a sua espada. Pastor, eu estava prestes para tomar uma decisão. Ó, deixa a espada guardadinha e deixa Deus trabalhar por você. Amém? E glórias a Deus. Feche os teus olhos. Eleve seu pensamento em Deus. Pai, obrigado por essa palavra, por esse entendimento. Às vezes, meu Pai, nós somos forçados pela carne a usar, meu Deus, a espada. A usar a espada física. E sejam pelos motivos quais forem, meu Pai, quais sejam os motivos, nós não podemos fazer isso. Porque, meu Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Então agora é a hora, meu amado, minha amada, de você se revestir de glória e majestade. De você se revestir do poder de Deus. Não é por força, nem por violência. Talvez você está pensando em processar alguém. Será que vai valer a pena? Será que você vai ficar distraído? Talvez Deus esteja falando para você, guarde a sua espada. É claro que você tem que correr aos seus direitos, a verdade, a justiça. Mas antes de tomar qualquer decisão, sinta de Deus primeiro.
Peça a Deus a confirmação. E se não for de Deus, coloca a espada na cintura e deixa Deus fazer a obra. Espírito Santo, vem com o teu poder, vem trazendo, meu Deus, visão ao teu povo, as tuas ovelhas. Dá visão, meu Pai, dá entendimento, traga bênção, traga cura, traga manifestação do seu poder. Ele é o Deus santo, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus grande. Vai falando com Deus, meu amado, minha amada. Vai colocando diante de Deus a sua vida. Santo, 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 santo é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Adore o Senhor. Exalte o Senhor. Glorifique. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, transforma o meu coração. Que o meu coração esteja disposto a ouvir e a obedecer a sua voz, a sua palavra, pois somos os teus servos, pois somos os teus filhos, obedientes à sua voz e à sua palavra.